Então, deixa eu te fazer uma pergunta meio pesada logo de cara. Se você tivesse que reviver o dia de hoje, exatamente igual, cada detalhe, infinitas vezes, pra sempre, você ficaria feliz com isso? Ou ia entrar em pânico? Então, essa pergunta não é minha. Ela é de um filósofo chamado Nietzsche, lá do século XIX. Ele soltou essa ideia num livro chamado H é Ciência. E olha que eu tenho certeza que quando você ouviu essa pergunta agora, alguma coisa te incomodou. É exatamente essa sensação que a gente vai destrinchar hoje. Porque te falar a verdade, eu acho que ela fala mais sobre como a gente vive em 2026 do que qualquer outra coisa eu poderia inventar, hein? Então vamos com calma nesse cenário. Imagina que do nada um espírito aparece e ele te diz: essa vida que você vive agora, você vai viver de novo, inúmeras vezes. Sem nada de novo nela. Cada dor, cada alegria, cada pensamento chato, que você acorda às 3 da manhã se perguntando por que aconteceu aquilo. Tudo isso vai voltar, na mesma ordem, na mesma sequência. E a pergunta que ele faz é a seguinte: você cairia no chão, rangendo os dentes de raiva? Ou você diria para esse espírito: nunca ouvi nada tão divino? Preste atenção que isso não é um papo de reencarnação ou nada místico. É um experimento mental. Um jeito de testar sua relação com o presente. Porque sabe aquela coisa de rolar o feed sem nem prestar atenção no que tá vendo? Aquela sensação de, hoje é só mais um dia, pô. Se você imaginasse esse dia especificamente se repetindo para sempre, ele passaria no seu teste? E aí que tá o ponto. Nós vivemos tratando os dias como descartáveis. Do tipo, pô, essa semana não conta. Na semana que vem eu foco. Esse ano não foi bom, ano que vem vai ser meu ano, eu recomeço. A gente vai empilhando uma quantidade absurda de dias no modo rascunho, esperando que um dia a gente comece a valer de verdade. Sabe aquela história de segunda eu começo? Então, ela se encaixa nisso aí. E te falar, eu acho que isso ficou pior com a vida como ela é hoje. Não melhorou nada. A gente vive em uma era de comparação o tempo inteiro. Você abre o celular e em 30 segundos já tem a vida de todo mundo editada. Com umas 15 pessoas, sabe? A viagem, a conquista, o corpo, o relacionamento. E aí seu dia de hoje, que já era razoavelmente comum, parece menos digno de ser vivido de verdade. Fica fácil de pensar: esse aqui não é o dia que importa. O que importa é lá na frente, quando eu puder viver tudo isso que eu tô vendo aqui. Só que enquanto você espera esse dia lá na frente, os dias vão se acumulando. E cada um desses dias também vira um tal de ainda não conta. E se ficar nesse ciclo, você acaba percebendo que você nunca chega no dia que valeria a pena ser revivido, porque nenhum deles foi vivido como se você se importasse. Tem também esse costume comum de procrastinar a própria vida, né? Não só as tarefas, a vida de fato. O tal de segunda-feira eu vou começar a cuidar de mim mesmo. Vou aproveitar de verdade quando eu me formar. Vou curtir minha família quando as coisas se acalmarem no trabalho. E cá entre nós, quantas vezes a segunda-feira mágica realmente chegou do jeito que a gente imaginou? Nietzsche não estava interessado em julgar isso. Ele só queria te fazer notar: se hoje não é bom o suficiente para repetir, talvez o problema não seja o dia. Talvez seja o piloto automático com que a gente costuma viver esse dia. É aqui que entra a parte que eu acho mais bonita de tudo isso. O conceito que Nietzsche chamava de amor fati, que traduzido do latim seria amor ao destino. Só que presta atenção, porque isso é fácil de entender errado. Amor fati não é aquele papo raso de tal de pensamento positivo, sabe? Tipo, colar frase motivacional na parede e fingir que tá tudo ótimo. Não tem nada de fingir aqui. É outra coisa. É viver de um jeito, inclusive nos dias difíceis, nos dias de fracasso, nos dias chatos, que você não precisaria mudar nada para reviver aquilo. Não porque foi perfeito, mas porque você viveu aquele momento de verdade, presente, sem estar esperando o tempo passar logo, sabe? E olha, isso muda completamente a régua que a gente usa para medir um bom dia. Ao invés de perguntar: hoje foi produtivo? Hoje eu conquistei algo? A pergunta vira: eu vivi hoje de um jeito que eu repetiria de boa? Ou só empurrei esse dia pra frente esperando que ele acabasse? Isso não quer dizer que todo dia vai ser incrível. Óbvio que não. A vida tem trabalho chato, tem contas, tem perda, tem frustração. Mas mesmo dentro disso, dá pra viver de um jeito presente. Ou dá pra viver só no modo aguentando. Essa é a diferença que Nietzsche tá te convidando a perceber. Beleza, o papo é bonito, as ideias são legais, mas o ideal é a gente tirar isso só do campo da ideia bonita, né? Então, vamos lá. Primeiro, use a ideia de Nietzsche para tomar decisões pequenas. Antes de passar por mais uma hora rolando feed, sem gostar do que tá vendo, se pergunta rapidinho: eu queria repetir essa próxima hora exatamente assim? Rolando feed, perdendo tempo com coisa aleatória? Queria isso. Não é sobre culpa, é sobre o termômetro rápido.
Segundo, parar de viver no modo rascunho. Aquele hábito de tratar o dia de hoje como se fosse nada, como se não contasse, porque não é importante, o importante é depois. Troca isso por esse dia também é a vida, não é só o preparo dela. Muda bastante a forma como você presta atenção no que tá fazendo, sabe? Terceiro, e essa é importante, amor fati não é a mesma coisa que repetir os mesmos erros achando que isso é aceitar o destino. Uma coisa é fazer as pazes com o passado, com o que já aconteceu, e não dá pra mudar mais. Outra coisa bem diferente é usar isso como desculpa para continuar tomando decisões ruins de novo. O convite de Nietzsche é viver o presente com mais presença. Não é parar de tentar melhorar. Então fica a reflexão. Você não precisa ter resposta perfeita para a pergunta do eterno retorno. Ninguém tem. Mas o simples fato de se perguntar: eu vivi hoje de um jeito que eu repetiria, já muda a forma como começar o amanhã. Talvez a vida não se repita de verdade, como Nietzsche imaginou naquele experimento. Mas os seus dias, esses sim se acumulam. E no fim, é a soma deles que vira sua vida inteira. Então a pergunta que fica não é sobre o infinito, é sobre hoje, novamente.